Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para dar sequência com vocês ao nosso curso acerca da filosofia grega ou da filosofia antiga. E nesta nossa aula nós abordaremos mais alguns aspectos envolvendo a vida do filósofo Tales de Mileto e abstrairmos destes aspectos não apenas a engenhosidade, a genialidade de Tales de Mileto. Ora, essa figura era de um raciocínio extremamente engenhoso, um raciocínio muito sutil, muito perspicaz. Nós falaremos acerca desses aspectos que realçam a engenhosidade do pensamento de Tales, mas também algumas lições que nós podemos abstrair desses aspectos. Algumas lições que, de alguma forma, alegorizam a própria filosofia. Há aspectos da vida de Tales e de tantos outros filósofos que são aspectos, e aqui eu estou me referindo a aspectos relacionados não apenas ao raciocínio, não apenas ao pensamento, mas a própria forma de viver, a própria ação, o lugar destes indivíduos no mundo, o papel que eles desempenharam. Tudo isso, ao meu ver, alegoriza serve como alegoria às suas ideias, como alegoria à sua filosofia, e tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar. Hoje nós apresentaremos outros aspectos acerca da engenhosidade da vida de Tales de Mileto e que lançam luz não apenas sobre a sua filosofia, mas sobre o espírito da filosofia. Portanto, eu quero te convidar a participar conosco desta nossa aula. Mas antes de entrarmos em nossa aula propriamente dita, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar compartilhando este espaço com outras pessoas. Este espaço é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Este é um espaço de divulgação filosófica, de divulgação científica, de divulgação artística, enfim, este é um espaço dedicado a levar a vocês um pouco mais de conhecimento. Portanto, nos ajude com este espaço. Nós vivemos não apenas num contexto social, não apenas num contexto nacional, mas num contexto mundial que carece muito de conhecimento. Nunca antes na história da humanidade o conhecimento foi tão acessível, mas também em nenhum outro momento ele foi tão desprezado. Aliás, há aqui um movimento extremamente contraditório, um movimento extremamente dialético, porque à medida que o conhecimento se torna mais acessível, o homem dá provas substanciais do quanto que ele o ignora, do quanto que ele o desdenha, do quanto que ele despreza o saber, que ele despreza a ciência, despreza a filosofia, despreza a arte, despreza a cultura, enfim. Se o conhecimento se tornou
acessível, como nunca antes visto na história da humanidade, o desprezo que ele, o conhecimento, sofre, cada dia que passa se torna mais nítido e mais assustador. Neste espaço, nós nos propomos a levar um pouco de conhecimento e nos ajude, a fim de que nós possamos ampliar este espaço de reflexão e de divulgação de conhecimento filosófico. Nos ajude compartilhando o nosso espaço com outras pessoas. Bem, em nosso último encontro, que também versou sobre Tales de Mileto, na verdade esse é o terceiro encontro que nós dedicamos a estudar um pouco da vida e das ideias de Tales de Mileto, lembrando que acerca da vida de Tales de Mileto nós temos pouquíssimas informações, nós temos um ou outro episódio aqui, acolá, mas em boa medida episódios que carecem de comprovação histórica, de verificação histórica. Alguns deles foram publicados, veiculados mais num sentido anedótico do que histórico propriamente dito. Portanto, nós sabemos pouco acerca da vida de Tales e de outros tantos filósofos deste período, do período grego. Mas em nosso último encontro, nós falamos um pouco acerca da importância política de Tales de Mileto e o quanto que o seu engajamento político também já dava o tom acerca do espírito, da essência, daquela forma de conhecimento que ele, Tales de Mileto, estava criando, estava gestando, estava inventando, que é a filosofia. Hoje, nós também resgataremos um ou outro aspecto acerca da vida de Tales de Mileto que servem como alegorias. E aqui eu quero ressaltar este termo, alegoria. Por quê? Porque são episódios que de alguma forma ilustram o espírito da filosofia, a essência da filosofia, as prerrogativas filosóficas. E um dos aspectos concernentes à vida de Tales de Mileto, que serve como alegoria da própria filosofia, se refere à descoberta que Tales fez no campo da astronomia e que foi extremamente importante para a ciência náutica, para aquilo que hoje nós chamamos de astronavegação. E qual foi a descoberta de Tales que contribuiu com a ciência náutica de seu tempo? Qual foi a descoberta de Tales que marcou a sua presença na história da astronomia? Porque nós estamos falando de um filósofo que, como nós veremos, marcou história em algumas áreas do conhecimento, dentre as quais a astronomia. Tales teve também o seu papel, a sua importância para o avanço da
astronomia, para o avanço daquilo que futuramente seria chamado de astronavegação ou ciência náutica. E qual foi o papel, a participação de Tales no terreno da astronomia? Tales de Mileto descobriu uma constelação. Tales de Mileto identificou no céu a constelação da Ursa Menor, que é uma constelação composta por 20 estrelas. Ora, Tales de Mileto, em suas observações astronômicas, identificou um campo no céu, identificou um locus no céu, marcado pela presença de uma constelação, a constelação da Ursa Menor, que é uma constelação constituída por 20 estrelas. E em que medida esta descoberta contribuiu com a ciência náutica nos dias de Tales? Ora, de forma extremamente evidente, de forma extremamente simples. Todo navegante, todo marinheiro, todo homem que se dava às navegações, que desbravava os mares desconhecidos, nos dias de Tales, recorria às estrelas como referências para a sua geolocalização, por assim dizer, para a sua localização, para a sua orientação acerca do seu trajeto, acerca de seu percurso nas águas. Ora, uma vez que estes homens não tinham a bússola, não tinham uma espécie de mapa aquático definido, não haviam ainda descoberto todos os caminhos dos mares, estes homens recorriam a referências estelares, referências no céu, para orientarem o seu percurso. Por meio de uma estrela, por meio de uma constelação, o marinheiro, o navegante, poderia conduzir a sua nau, a sua embarcação no caminho de ida e voltar pelo mesmo caminho com uma certa segurança. Ao descobrir, ao identificar uma constelação constituída por 20 estrelas, chamada Ursa Menor, Tales de Mileto legou ao navegante uma referência ou outra referência para que este navegante fizesse um trajeto seguro, fizesse pelas águas um caminho seguro. Vejam, aqui Tales de Mileto, como astrônomo, como homem de matemática, como homem, nós veremos mais à frente, como biólogo também, como filósofo, Tales de Mileto contribui para que o navegante faça pelo caminho das águas, faça pelas águas um caminho ou uma viagem segura. O filósofo está contribuindo, ajudando o homem, o indivíduo, a se encontrar
nas águas, a se encontrar em sua viagem, a ter referenciais sólidos que podem levá-lo ao seu destino, tanto quanto trazê-lo de volta. E este aspecto também alegoriza o espírito da filosofia, porque a filosofia nos coloca, nos apresenta alguns referenciais, algum norte, algumas setas, algumas indicações que nos ajudam também a fazermos a nossa navegação, a fazermos a nossa viagem, a percorrermos as águas da existência. Ora, a filosofia, da mesma forma que a descoberta de Tales contribuiu para que um marinheiro se identificasse, se localizasse, melhor dizendo, encontrasse um ponto de referência em torno do qual ele poderia fazer o seu percurso, a sua viagem, a filosofia, de igual modo, nos oferece bons fundamentos. Ela nos coloca diante de boas estradas, de estradas seguras, de estradas bem pavimentadas. E como que a filosofia já pavimentou estradas? Ela está fazendo isso há pelo menos 2.600 anos. A filosofia nos coloca ou nos esclarece os caminhos pelos quais podemos percorrer de forma mais segura, os caminhos que nos ajudam, inclusive, a nos encontrarmos, inclusive a nos situarmos no mundo, na vida, na existência. Afinal de contas, também somos viandantes neste mundo, haja vista estarmos aqui apenas de passagem. A filosofia também é esta referência, este mapa, este caminho ou estes caminhos, porque a filosofia nos propõe muitos caminhos que nos ajudam a fazer uma caminhada segura, a viajarmos com um pouco mais de segurança. Essa descoberta de Tales, além de contribuir com a astronavegação, com a ciência náutica, além de conquistar, consagrar a Tales uma página que seja na história da astronomia, ainda serve como alegoria àquela forma de conhecimento que estava dando seus primeiros passos, que ele, Tales, estava apresentando ao mundo, a filosofia. Um segundo aspecto envolvendo a vida de Tales diz respeito à medida das pirâmides do Egito empreendida por ele. Ora, Tales esteve no Egito e nós falaremos um pouco mais sobre a estadia de Tales no Egito, porque se entre gregos nós não temos praticamente nada acerca da vida de Tales, imaginemos entre os egípcios, haja vista, e não porque os egípcios desprezavam o conhecimento, tinham menos apreço pelo conhecimento que os egípcios. Não é sobre isso, não é disso que estamos tratando, até porque os egípcios
Os egípcios cultivaram ciência e ciência extremamente avançada. Vejam, as pirâmides do Egito é obra de uma engenharia invejável, é obra de uma engenharia maravilhosa. Não é disso que se trata, é que Tales era um estrangeiro entre os egípcios e era um desconhecido. Ora, os egípcios, tanto quanto os gregos, não tinham ainda uma ideia clara acerca da grandeza daquele homem, daquele intelectual, daquele pensador. Mas Tales esteve no Egito, e Tales era um homem viajado. Muito provavelmente esteve também na Babilônia. Esse é um homem que teve contato com o Oriente, portanto, uma figura cosmopolita, e já falamos acerca da importância do cosmopolitismo para a filosofia, e aqui reforçamos mais um aspecto que contribui extremamente para o cultivo do pensamento filosófico, que é a viagem. Esses primeiros filósofos, nós veremos, eram homens viajados, né? Tales é um grande exemplo acerca de um homem viajado. Um outro que nós veremos também que viajou para o Oriente foi Pitágoras, e essas viagens, além de contribuir com o cosmopolitismo do pensamento destes homens, contribuía também para ampliar a sua visão, o seu esclarecimento, a sua ideia acerca das coisas. Tales esteve no Egito e lá ele mediu a altura de uma pirâmide. E como fez isso? Não fez escalando uma pirâmide a fim de contar a sua metragem. Tales fez isto por meio de um teorema, pelo qual ele demonstrou a proporção, a razão entre a altura da pirâmide e a extensão da sua sombra. Tales de Mileto calculou a altura de uma pirâmide por meio de um teorema que demonstra a veracidade, a razão entre a altura da pirâmide e a extensão da sua sombra. Sombra esta projetada no momento em que a luz incide ou incidia sobre a pirâmide com maior, a luz do sol incidia sobre a pirâmide com maior intensidade ao meio-dia. E Tales chegou a este teorema calculando, primeiramente, a relação ou a proporção ou a razão entre a altura de um homem e a sua sombra. Um homem e sua sombra. Ora, se a proporção da sombra de um homem for exata à sua altura, o mesmo teorema, o mesmo argumento matemático pode se aplicar a qualquer outro ser e a sua sombra, a qualquer outra coisa e a sua sombra. E isto Tales demonstrou também, estabelecendo as relações entre a sombra de uma pirâmide e a própria pirâmide. Há uma proporção, e isto é matemática, e isto é teorema demonstrável.
há uma proporção exata entre a sombra de um objeto e este objeto. Há uma proporção exata entre a sombra da pirâmide, no momento em que o sol, em que a luz solar incide sobre ela com maior intensidade, e a própria pirâmide. Há uma proporção entre a sombra e a pirâmide. Mas Tales, para chegar neste teorema, para demonstrar a veracidade desse teorema, primeiro ele partiu da observação do homem e sua sombra. Primeiro, Tales mediu a sombra de um homem e calculou as relações entre ela e o próprio homem. Ele parte do homem. Ele mensura o homem. Ele toma como referência primeira o homem. E aqui, Tales, ainda que no plano do inconsciente, isso para nos valermos de uma linguagem que Tales não conheceu, que é a linguagem da psicanálise, que é a linguagem freudiana, que é a linguagem da psicanálise freudiana. Tales, no plano do inconsciente, diríamos hoje no século XXI, estava já de algum modo prenunciando que o homem seria em breve colocado como o centro. O homem seria em breve colocado como o ser pensante, cujo ato de pensar implica justamente em colocar tudo dentro da medida exata de sua razão, dentro da medida exata de seu pensamento. O homem como único ser pensante no universo, o homem como único ser racional na natureza, no cosmos, é capaz, pelo menos em boa medida, de colocar este mesmo cosmos, este mesmo universo, esta mesma natureza dentro da bitola de sua racionalidade, dentro da bitola de seu pensamento. Porque o homem, e com Tales, isso praticamente se define, o homem recorre ao pensamento, à razão, para tudo entender. E entender nada mais é do que encontrar a medida exata das coisas que é dada pela razão, que é dada pelo pensamento. Ora, Tales, ao medir primeiramente o homem e a sua sombra, para depois medir o objeto imóvel, para depois medir o objeto inanimado, para depois medir a pirâmide, já estava de algum modo colocando o homem como centro de tudo e submetendo tudo à razão, à proporção, à medida do pensamento do homem. Em boa medida, isto alegoriza o espírito de uma grande tradição filosófica, o espírito de uma filosofia que vai se consubstanciar no Ocidente e que na modernidade encontrará em René Descartes o seu momento mais alto, o seu momento mais expressivo. Mas sobre isso nós falaremos numa outra ocasião. Forte abraço a todos vocês, espero encontrá-los aqui
para a nossa próxima aula sobre filosofia antiga, sobre filosofia grega, quando iremos entrar na filosofia, nas ideias filosóficas propriamente ditas acerca de Tales. Veremos agora, aliás, em nossa próxima aula, em nosso próximo encontro, a causa descoberta ou aventada por Tales que explicaria a origem de todas as coisas. Mas isso é para o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o joinha aí de vocês e em breve nos veremos novamente. Forte abraço.